Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, hoje eu vim contar pra vocês. Sei que todas estão curiosas, porque eu postei lá no Face e coloquei os últimos vídeos que eu gravei. E todas estão curiosas pra saber sobre o meu parto, então eu vim gravar pra vocês o relato do meu parto. Primeiramente, como eu disse pra vocês, eu tinha uma cesárea marcada. Pra quem assistiu o meu vídeo aí do último diário de gravidez, né, sabe que eu falei que eu tinha uma cesariana marcada para o dia 1º de março. Bom, começar pelo começo, né? Eu tive a consulta dia 19 de fevereiro, na quinta-feira. E a médica, ela fez o toque, né? Eu fiz o CTG e ela fez o toque e disse que o meu colo do útero tava grosso, tava alto e tal. O CTG tava tudo bem, eu não tava tendo contração nenhuma. Então ela perguntou pra mim se eu preferia um parto normal, se eu queria tentar um parto normal ou se eu preferia cesárea, né? Como eu tinha o caso do Gabriel, que eu não tive dilatação e tal. Então ela achou que não valeria a pena fazer uma nova indução, né? Porque eu fiz a indução no parto do Gabriel e não tive evolução assim nenhuma, só até 3 centímetros e parei. Então eu disse pra ela que preferia uma cesárea, né? E ela marcou minha cesárea pra 40 semanas e um dia, que daria no dia 1º de maio, porque no dia 28 era a data prevista, assim, do parto, né? Então ela só podia marcar pra depois disso. Então ela marcou pro dia seguir, eu daria entrada no hospital às 8 da manhã. Mas a Emily se apressou, né? Eu fiquei esperando ela esse tempo todo e quando a médica marcou a minha cesárea, a Emily decidiu sair por conta própria. Então na sexta-feira à noite, depois do toque que a médica fez, eu fiquei sentindo algumas dores assim, meio que estranha, mas eu achei que era mesmo assim do toque, sabe? E a Emily tá aqui no meu colo, então se vocês escutar algum chorinho. Então, gente, aí eu achei que era do toque, né? Passei a sexta-feira com um pouquinho assim de desconforto e tal. E aí à noite eu fui, né, na casa de banho, no banheiro, e quando eu fiz xixi, depois eu fui limpar e saiu assim uma gosma, tipo um catarro. Só que tinha um cheiro muito forte. Depois eu fui novamente no banheiro e a mesma coisa, sabe? Eu fiquei incomodada, mas não comentei com meu marido. Eu achei que poderia ser porque eu tinha tomado medicamento para infecção, poderia estar saindo alguma coisa, né? Um corrimento, alguma coisa assim. Eu pensei que poderia ser do tampão, porque eu tinha lido, né, que saía com um cheiro forte de peixe cru, alguma coisa assim. Só que eu achei que o tampão seria uma cor mais escura. Tipo, eu li que seria rosado, marronzado, mas eu não li que seria amarelo, sabe? Então eu fiquei calada, fui dormir e tal. Aí no outro dia continuou saindo, toda vez que eu ia na casa de banho, que eu ia limpar, saía aquilo. E eu comecei a sentir algumas cólicas, assim, uns incômodos no pé da barriga, mas eu achei que fosse gases, sabe? Eu não achei que fosse contração. E aí dava aquilo e passava, depois voltava. Eu não tava contando tempo, mas não era um tempo muito prolongado, era um tempo assim, um espaço de tempo muito rápido. E aí depois o meu marido me ligou, né, na hora do almoço, que ele sempre me liga todo dia. E aí eu comentei com ele. E ele falou assim: ah, mas você não me disse nada ontem. Eu falei assim: ah, porque eu não queria preocupar. Eu achei que, sei lá, fosse um corrimento, alguma coisa assim, né? Mas eu só vou me preocupar se sair algum vestígio de sangue. Então, depois que eu falei com ele, eu fui no banheiro e saiu um vestígio de sangue. Eu até tirei uma foto e mandei pra minha amiga, né, pra perguntar pra ela como ela já tinha passado por isso, porque no do Gabriel eu não passei por isso. E ela passou todo o processo, né, ela teve o parto normal, ela passou por esse processo. Então eu tirei uma foto, eu vou colocar aí pra vocês verem.
falei com ela, ela me disse sim que a médica disse pra ela que sairia isso e que o dela, quando começou a sair, 2 dias depois a filha dela tinha nascido. Que era pra me prestar atenção e tal. Eu falei pra ela que tava com umas dorzinhas assim de cólica e tal. Aí, gente, aquilo pronto, eu esqueci e tal, fiquei pensando, mas não tanto, não fiquei assim coisa. Tanto que eu gravei o vídeo pra vocês das semanas, né, que naquele dia eu tava fazendo 40 semanas. Então eu gravei pra vocês o relato, né, até as 39 semanas, se eu não me engano. E aí que eu disse pra vocês que gravaria, né, como que eu tava me sentindo e tal, quando eu fosse pro hospital. Só que assim, gente, não deu tempo. Aquele foi mesmo o último vídeo que eu gravei. Porque depois que eu gravei aquele vídeo, eu fui cuidar da minha casa, do meu filho e tal, né? Fui me distrair, fui editar aquele vídeo. Ele já estava editado, só que eu não ia colocar ele naquele dia, porque eu ia colocar primeiro o vídeo da malinha da maternidade da Emily, que eu até comentei com vocês que eu mudaria algumas coisas na malinha dela, mas também não deu tempo. E depois meu marido chegou do trabalho, eu falei com ele que tava com algumas dores. Aí eu tinha feito janta, eu peguei e falei assim pra ele: olha, eu vou tomar um banho, né, que eu tinha limpado a casa, tudo. Falei pra ele, eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo, porque tá sujo, né, tá oleoso. E se eu for pro hospital, pelo menos eu tô limpa, assim, brincando, né, com ele. Não imaginava que eu fosse pro hospital naquele dia. E aí, o que aconteceu? Eu tomei banho, lavei meu cabelo, escovei meu cabelo, sequei e tal. Liguei pra minha amiga, porque eu comecei a contar mesmo pra ver se era contração. E eu tenho um aplicativo no telemóvel, né, no celular, que contava os chutes do bebê e também contava as contrações. Então comecei a contar e elas estavam de 10 em 10 minutos e elas duravam assim, tipo, de 20 a 30 segundos. E passava. Aí dava 10 minutos, voltava. Às vezes era só 9 minutos e voltava, sabe? E aí eu peguei... Meu marido falou assim, você quer ir pro hospital? Eu falei assim, não. E ele ficou me perguntou várias vezes. Eu falei, não, eu não quero ir pro hospital. Porque a dor não tá, assim, insuportável. Tá incomodando bastante, mas não tá insuportável. E eu tô com medo de ir pro hospital, chegar lá e eles me mandarem de volta pra casa. Porque eu não sei em quanto tempo tem que estar as contrações, sabe? Porque eu não tinha passado por isso. Vocês, quem me acompanha sabe, do Gabriel foi induzido, então... Aí eu liguei pra minha amiga e perguntei pra ela com quanto tempo que... quando ela foi pro hospital, ela tava sentindo contração. Ela falou assim, tava de 15 em 15 minutos. Eu falei assim, nossa, o meu tá de 10 em 10. E ela disse assim, ah, então você tem que ir pro hospital. Aí eu falei pra ela assim, mas eu tô com medo de eles me mandarem. Se eu sentir mais alguma coisa, assim, a bolsa estourar, alguma coisa, eu vou. Só que, gente, depois que eu falei com ela, eu jantei, né, e tal, tinha acabado de secar meu cabelo e tudo. E aí eu falei pro meu marido, vou tentar dormir, se eu não conseguir dormir, daí a gente vai. Só que na hora que eu deitei na cama, parece que a dor, assim, triplicou, sabe? Eu falei assim, nossa, não dá pra dormir. Vamos pro hospital. Aí a gente foi... O Gabriel tava com a gente, só que eu não imaginava que eu fosse ficar lá, sabe? Eu imaginei que eu fosse lá, eles fossem fazer o toque, fosse passar um remédio pra dor, qualquer coisa, mas que eu não fosse ficar lá. E aí a gente até levou o Gabriel com a gente, né? Porque já tava tarde da noite, eu não tinha ninguém pra deixar ele, e se eu fosse lá na casa dessa minha amiga, que eu tinha combinado com ela, dela ficar com ele quando eu fosse pro hospital... só que eu tava contando que, tipo, como eu ia ser internada pra cesárea no dia 1º, né? No dia 28 à noite, que seria no sábado, eu ia levar ele, deixar lá, e no domingo de manhã eu ia pro hospital, assim, de boa. Então eu não levei o Gabriel, a gente foi pro hospital e levamos ele com a gente. E aí, quando chegou lá, né? Daí, meninas, como eu dizia, a gente foi e levou o Gabriel. Quando chegou lá, o médico que estava lá de plantão, ele fez o toque e me mandou fazer o CTG. E ele disse assim pra mim que ele ia me dar um remédio pra dor, um soro, né?
E eu ia voltar pra casa porque eu tava tendo contração, mas eu não estava em trabalho de parto porque eu não tinha dilatação. Aí eu tomei o soro, só que a dor não passava, sabe? Parece que aumentou mais. E eu já não tava conseguindo ficar sentada, porque eu tava sentada assim numa poltrona que eles me colocaram, numa outra sala. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá 2 vezes me perguntar, né, se tinha passado a dor e tal, e eu falei que não. Eu pedi ele pra mim ir no banheiro, porque me deu muita vontade de fazer xixi. Eu não tava aguentando ficar sentada, eu queria ficar só em pé. E teve uma hora que a dor tava tão grande que eu comecei a chorar. E aí, ele pegou e fez o toque de novo. E ele disse assim, e saiu na mão dele um pouco assim do tampão que já tava saindo, né? Daquela gosma que eu disse pra vocês. Aí ele disse, olha, você vai ficar internada, porque nesse pouco tempo que você tá aqui, você já evoluiu, tá com quase 3 centímetros. Então você vai tirar a sua roupa, colocar a roupa do hospital, a enfermeira vai trazer pra você, você vai pegar todos os seus pertences e vai levar pro seu marido, e ele vai assinar esse papel como que ele recebeu. Ele não vai poder ficar porque ele tá com a criança e tal, me explicou tudo direitinho. Aí a enfermeira trouxe a roupa, né, e ele foi me pedir o livro da grávida. Ele não quis os exames porque, como eu tinha sido acompanhada no hospital, tava tudo arquivado, né, no computador. Então eu fiz isso, né, tirei minhas coisas, tudo, levei pro meu marido, despedi dele, do meu filho e tal. Assinei o papel, né, como que eu queria a epidural, porque você tem que assinar, né. E aí eles me levaram pro quarto. E aí que eu fiquei no quarto, né. Era um quarto individual, que é o quarto que eles chamam de sala de dilatação. E aí lá tinha um banheiro e tal. O enfermeiro que tava junto, ele falou pra mim tomar um banho na água quente, relaxar e tal. Eles me deram um supositório, né, que era pra esvaziar o intestino, só que eu não precisei, porque eu consegui fazer sozinha e tal. E aí era um quarto, gente, assim, eu vou até colocar uma foto pra vocês, que não deu pra me filmar, porque, como eu disse pra vocês, eu entreguei todos os meus pertences pro meu marido, meu telefone tava descarregado também, e mesmo que tivesse carregado eu não podia ficar, né, com ele. E aí não deu pra me filmar nada. Depois, no outro dia, quando meu marido chegou também, ele já chegou em cima, assim, da hora do parto, então não deu pra filmar. Mas eu achei uma foto na internet, eu vou colocar aí pra vocês. A foto do quarto, do banheiro eu não consegui. Mas era um banheiro muito, assim, chique, né? Totalmente diferente da onde eu tive o Gabriel. E lá tinha uma bola daquelas de ginástica no banheiro e uma no quarto. E aí, depois que eu tomei banho, a enfermeira veio, né, colocar os medicamentos, né, e tirou sangue pra fazer exames. E eu comecei a ter febre, gente. Comecei a tremer. A minha febre tava quase 40 graus. E eles me ligaram no CTG, ela disse que eu poderia me movimentar normal. Quando eu tive o Gabriel eu não podia, porque como era induzida, ele estava introduzindo o remédio, eu não podia me levantar. Até pra fazer xixi tinha que ser deitado naquelas... Ai, como é que eles falam? No Brasil eu sei que é comadre, aqui é outro nome. E ali não, eu podia levantar pra ir na casa de banho, eu só tinha que chamar a enfermeira pra ela tirar os fios, né, que tava ligado do CTG, e eu podia andar tranquilamente. Uma enfermeira que ficou comigo é uma enfermeira super legal. Tinha outra que, como sempre, tem que ter uma boa e uma má. E quando vinham as contrações, eu começava a respirar muito forte, né, claro. Quem sente a dor é que sabe. Eu começava a respirar pelo nariz e soltar pela boca. E ela disse que eu tinha que respirar tranquilamente, normal, porque eu tava privando o bebê de ar. E aí ela me disse isso umas 3 vezes, sabe? Na terceira vez eu não aguentei, falei pra ela assim: como que você quer que eu respire normal com a dor que eu tô sentindo? Pra você é fácil falar, porque você não tá sentindo dor nenhuma. Agora eu tô sentindo a dor, eu é que sei como que eu tenho que respirar, né?
E aí ela se calou e saiu e tal. E depois eu acho que eu vi ela só mais uma vez, que foi logo depois quando ela me trouxe um chá lá com açúcar, porque diz ela que o bebê precisava de açúcar para se mexer, que não estava se mexendo muito e tal. E ela me encheu o saco de novo, porque eu não gostava de chá. E ela disse, eu não gosto de chá, eu odeio chá. E ela disse que eu era obrigada a tomar o chá, porque era pro bebê e não sei o que e tal. E aí teve uma hora que eu peguei e sentei na cama e eu tomei metade do chá e a outra metade eu joguei na pia, que tinha assim do meu lado, porque realmente eu odeio chá. E aí depois eu não vi ela mais, ficou só a outra enfermeira e o enfermeiro e tal. E depois a dor foi intensificando mais. E aí teve uma hora que eu já não tava aguentando mais, eu comecei a chorar. E eu chamei a enfermeira e disse pra ela que eu já não tava aguentando mais. E aí ela disse que ia fazer o toque pra ver se eu já tava com dilatação suficiente pra ela chamar o anestesista, né? E ela fez e eu já tava com quase 4, né? E eles costumam dar depois de 3 centímetros, pelo que ela me falou. Então ela chamou o anestesista, era uma mulher, veio ela e mais 2 enfermeiras, né, pra ajudar. E aí mandou eu sentar e abaixar assim, só que, gente, a contração tava vindo muito rápido e na hora que vinha a contração era a hora que ela enfiava a agulha, meu Deus do céu. Dava vontade de puxar assim pra frente, tinha vez que eu dava umas puxadas e ela falava que eu não podia fazer isso e tal. E eu levei, assim, mais de umas 4 picadas porque ela não tava conseguindo encontrar o lugar, assim, a agulha não estava atravessando o osso. E aí ela foi pedindo várias agulhas, ela pediu o número 4, número 8 e foi subindo. E se eu não me engano, a última que deu certo foi a 24. E eu sei que eu levei mais umas 4 picadas na coluna pra ela achar o lugar. E ela até me perguntou se eu tinha levado no outro parto e se tinha sido fácil. Eu falei, foi de primeira que eles acertaram, mas dessa vez eles não estavam achando, não sei porquê. E aí pronto, eu levei a anestesia e eles foram pra lá. Eu sei que no total eu levei 3 epidural. Eu consegui dormir só lá pra quase 7 da manhã. Aí depois de manhã eram eu não dormi muita coisa, eu dei só um cochilo mesmo, acho que eram umas 8 e pouca, quase 9 da manhã. E ela veio e me trouxe 2 balas, disse que era pra me chupar pra beber, né, se mexer e tal. E aí ela pediu o número pra ligar pro meu marido, ligou pra ele, disse que ele já podia ir e tal. E ele foi, levou o Gabriel pra essa minha amiga e foi pro hospital. E aí ela foi e ligou pra ele, né, e tal. E depois o médico veio pra fazer o toque de novo. E toda vez que eles faziam o toque, saía o tampão e aí já não tava saindo mais amarelo, tava saindo mesmo sangue e tal, e marrom com sangue. E aí eles estouraram a minha bolsa, né? E começou a acelerar o processo. Eu tava com 5 e rapidamente, quando meu marido chegou, eu já tava com 9,5. Só que eu tava com uma distensão, se eu não me engano, que o médico falou. E aí ele mandou eu começar a fazer força, puxar o joelho pra cima, e quando eu sentisse a barriga dura, né, porque como eu tava com anestesia eu não ia sentir a contração, a dor da contração. Quando eu sentisse a barriga dura era pra me fazer força. Então foi o que eu fiz. Eu não fiz muitas forças assim, coisa. Logo depois ele falou isso e saiu, né? E o meu marido tava lá comigo, sentado na cadeira do meu lado. Eles me levantou a perna direita em cima, assim, num suportezinho do lado da cama. E aí eu comecei a fazer força e não foi nem, assim, uns 5 minutos, eu senti a pressão da cabeça da Emily lá embaixo. Aí o médico voltou e no que ele voltou ele perguntou se eu tava fazendo força. Eu falei assim, que tava, e que eu tava sentindo uma pressão
lá embaixo. Aí ele falou assim, então eu vou fazer o toque pra ver. Aí ele disse assim, realmente, ela já tá aqui, eu tô sentindo o cabelo dela. Continua fazendo força, você tá indo bem. E aí eu fui, continuei, aí ele foi e chamou já as enfermeiras e tal, a equipe toda, né? E aí a enfermeira disse que ia me ajudar, ia precisar de me ajudar, porque a Emily tava lá, mas ela ainda tava um pouco alta. Eu não entendi direito. Eu sei que se fosse o parto, assim, normal, sem ajuda, sem nada, meu marido podia ver. Mas como eles iam me ajudar, ia puxar a Emily com a ventosa, ia precisar fazer o corte no períneo, aí pediram pra ele sair um pouco. No que ele saiu, a enfermeira empurrou minha barriga 3 vezes. E aí eu não tava aguentando, pra me recuperar as forças, ela deu um tempinho, assim, de um minuto, 2. E aí eu continuei fazendo força e depois ela veio pra me ajudar e o médico puxou a Emily com a ventosa. Ela fez mais 3, assim, ajudou, né, empurrou mais 3 vezes. Eu fiz 3 forças e aí a outra enfermeira falou assim, Aline, olha pra baixo, olha pra baixo. Aí na hora que eu olhei, eu vi a Emily saindo, ela deu um chorinho e eu já comecei a chorar, assim, de emoção, sabe? E aí eles colocaram ela em cima de mim, cortaram o umbigo dela e levaram ela assim pro lado, né, pro berço de acrílico, onde tinham coisa assim em cima pra aquecer ela. E aí já chamaram meu marido, ele já entrou emocionado, chorando e tal. Aí eu vi tudo, eles limpando ela e tal, e eles saíram pra lá. E o médico foi e ficou tentando tirar, né, o resto da placenta e tal, porque ficou agarrado. Aí depois saiu e ele foi dar os pontos, né? Meu marido viu tudo, meu marido teve ali o tempo todo comigo. Aí depois que ele deu os pontos, eles colocaram gelo, né? E eu fiquei ali um tempinho. Aí ele disse que era pro meu marido sair, que eu ia ficar umas 3 horas na sala de recuperação, depois eu ia subir pro quarto. Quando eu subisse pro quarto ele podia vir, né? E aí ele foi e tal, embora, né? E aí me colocaram em outra maca e me levaram pra sala de recuperação. Aí já perguntaram se eu queria dar mamar pra Emily. Eu falei que sim, daí ela veio, eles colocaram ela do meu lado pra ela mamar. E ela ficou 1 hora agarrada no peito. E aí depois eles vieram, né, fazer a limpeza e olhar e tal, as enfermeiras. E aí lavaram com betadine e tal, com água oxigenada, tudo. E aí eu depois consegui descansar um pouco. Depois de 3 horas eu pedi água, porque antes disso eu não podia tomar, né, nem água, nem comer nada. Aí eu pedi água, elas me trouxeram. Aí trouxeram umas bolachas e um chá. Eu perguntei se poderia substituir o chá por água. Aí elas disseram assim, se eu não tomava Iced Tea, né, que é um sumo que tem aqui. E aí eu disse que sim, aí elas foram e trocaram. Elas falaram assim, tudo por você e tal, e brincando comigo, sabe? Eu fui super bem tratada, foi totalmente, assim, a experiência foi totalmente diferente da experiência que eu tive no parto do Gabriel. Depois, passado disso, eu consegui descansar um pouco, né? Aí me levaram pro quarto com a Emily. Aí o quarto já não era individual, eu dividi com a outra moça, né, que tinha tido um menininho. E aí depois de um tempo meu marido chegou e tudo, os enfermeiros toda hora ia lá colocar antibiótico, porque eu tava tendo febre, né. Eu comecei a ter febre lá na hora do parto, antes do parto, e eu tava já com 40 graus. E aí eles estavam me dando antibiótico, medindo a minha pressão e não sei o que. E depois quando eu fui pro quarto, minha pressão tava baixa. Tava 6 por não lembro o que. Eu sei que ele falou que tava muito baixa e que isso poderia me atrapalhar na hora do banho. Mas que depois, mais tarde, depois das 6 horas, eu poderia tomar banho. A bebê que ia tomar banho no outro dia, né? Mas eu poderia tomar naquele mesmo dia. Eu tava agoniada por um banho porque eu tinha suado e tal. E eu tava contando as horas pra poder tomar banho. E eu tava com vontade de fazer xixi, só que eu não queria falar porque eles iam me trazer aquela coisa pra pôr por baixo pra me fazer deitada. Eu não consigo fazer aquilo, nunca consegui.
Nem só nos partos, como quando eu operei da vesícula também, eu não consegui. E aí eu tava esperando a hora do banho pra mim tentar fazer, né, no banheiro. E aí, depois, eu tava esperando pela hora do banho, veio a minha amiga e trouxe o Gabriel, ele ficou todo bobo, sabe? Ele entrou com a carinha assim, coisa mais linda, que não tem preço, gente. Só mesmo na minha memória, pra me lembrar e saber. Assim, foi a coisa mais linda. Ele entrou com a irmãzinha dele, foi a maninha e deu beijo nela e queria pegar ela no colo e tava todo bobo. Na hora de ir embora, ele não queria ir embora. E na hora que meu marido foi tirar ele de lá, né, e ele falava, eu não quero, eu quero ficar com a maninha. Foi assim, uma coisa assim, muito boa, sabe? E aí, depois disso, né, deu a hora de tomar banho, os enfermeiros veio, né, veio um enfermeiro e uma enfermeira. E aí trouxeram a roupa, né, do hospital pra mim, porque ainda não podia vestir a minha roupa. E aí ele mandou eu sentar na cama e olhar sempre pra cima. E se desse tontura era pra falar com eles pra voltar pra cama. E aí eu cheguei no banheiro, meu marido foi me ajudar, né. Em vez de eu ir diretamente tomar banho pra depois tentar fazer xixi, sei lá, eu fui diretamente tentar fazer xixi. E nisso eu fiquei tonta. Começou a escurecer tudo, rodar tudo. E aí eu falei com meu marido falou com a enfermeira e ela veio e tal, e não deu pra mim tomar banho, só me lavaram lá sentada mesmo no vaso, eles me lavaram por baixo e me secaram e levaram pra cama e já mandaram eu deitar de novo e tal. E eu fiquei frustrada porque eu tava doida por um banho, eu tava colando meu pescoço assim, eu tava suando porque eu tava com febre, então eu tava doida por um banho. Eu não consegui tomar banho. Aí o enfermeiro tentando me consolar, falando que era super normal, que podia ter sido melhor, mas que não foi do pior e tal, e não sei o que. E aí ele disse que depois era pra mim tentar levantar de novo, mas sempre sentar na cama e olhar pra cima, que não era pra me olhar pra baixo. Se eu me sentisse tonta, era pra mim sentar e deitar rapidamente e tal. Essas coisas assim. Aí depois eu recebi visita do meu irmão e da minha cunhada. Eles me levaram o jantar, né, era por volta das 8 horas, quando eles me levaram o jantar. E depois, esse horário, o horário da visita acaba, né, que o horário da visita é do meio-dia às 8. E aí todo mundo foi embora e eu fiquei sozinha. Eu tinha acabado de dar mamar pra Emily e ela dormia muito e não tava pegando, assim, já... Como ela tinha mamado a primeira hora, né, depois que ela nasceu, ela ficou 1 hora no peito, depois ela não mamou, assim, muita coisa e ela tava dormindo muito. E aí o enfermeiro disse que era pra me acordar ela, se fosse preciso tirar a roupa dela e passar um lenço umedecido ou alguma coisa, um paninho molhado pra acordar ela, pra despertar, porque ela precisava mamar de 3 em 3 horas, não sei o que e tal. E aí, que de madrugada eu chamei a enfermeira pra tentar me ajudar, né, trocar ela, vestir a roupa nela, porque tinha tirado a roupa dela pra ela mamar e tal. E ela disse que eu tinha que fazer sozinha, porque quem tinha me ajudado era meu marido. Depois acabou o horário de visita, meu marido foi embora. E aí ela disse que eu tinha que fazer sozinha e tal, e não me ajudou, saiu pra lá. Aí eu fui, tentei sentar, os pontos estavam doendo, assim, bastante. E aí eu fui, consegui vestir a Emily, colocar ela no berço dela e fui descansar. No outro dia, no horário de visita, meu marido veio e tal. Eu ainda tava com febre, depois a febre passou. Ele sempre me dando antibiótico, medindo a minha pressão, essas coisas, né, que são normais. Mas tudo correu bem, graças a Deus. A Emily nasceu, era 12h48, pesando 3,570 kg. Deixa eu pegar aqui o livrinho pra me ler pra vocês. No dia 22, né, que foi no domingo, 12h48. E aí eles fizeram o parto com a ventosa e tal. A duração de parto foi 11 horas. E ela nasceu com 3,570 kg. E aí,
Na terça-feira, ela nasceu no domingo, na terça-feira eu já tive alta e ela nasceu com 49 centímetros e meio. Então, eu recebi a alta, vim pra casa e tá tudo bem, graças a Deus. O meu parto foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha experiência foi totalmente diferente da primeira experiência, graças a Deus. Foi assim, super rápido o meu parto, foi tudo... evoluiu muito rápido, como eu disse pra vocês, eu não senti contrações prolongadas, assim, tem mulheres que começam a sentir contração de 1 em 1 hora, de meia hora, eu não senti isso, as minhas contrações começaram do nada, e já de 10 em 10 minutos, eu não tinha dilatação, mas eu cheguei no hospital e no que eu cheguei no hospital eu não tava lá nem 2 horas lá dentro e já comecei a ter dilatação e minha dilatação evoluiu assim rapidamente em vista do Gabriel, né? E foi tudo muito rápido. Quando meu marido foi embora, era 1 hora da manhã e tipo, quando foi às 9 da manhã eu já tava com 9 centímetros, quase 10 de dilatação, tava com 9 centímetros e meio. Meio-dia e 48 ela nasceu, então foi tudo assim muito rápido, foi totalmente diferente do Gabriel. Eu só tenho a agradecer, sabe, a Deus, a equipe médica que me atendeu, porque eu sei que foi a mão de Deus. Eu tava pensando que a cesárea era providência de Deus, mas Deus entrou e falou assim, não vai ser assim, vai ser assado, sabe? Então foi totalmente diferente. A Emily se apressou, se adiantou aí, né, 1 semana e foi lindo, assim, foi totalmente diferente do que eu esperava, sabe? Eu só tenho a agradecer a Deus, a todos pelo carinho que perguntou, que me deu os parabéns, que queria saber o relato do parto e tudo. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, sabe? Então é isso que eu tinha pra falar, pra contar pra vocês. Eu acho que esse vídeo vai ficar grande. Eu acho que eu vou dividir ele em 2 partes. E eu não poderia deixar de mostrar o meu pacotinho, né? O meu presentinho de Deus, que tá dormindo aqui no meu colo. Coloquei ela no berço e ela acorda, e aí quando vem pro colo ela dorme. Então tá aqui meu pacotinho, gente. Coisa mais linda da mamãe. Olha aqui, dormindo, mamãe. Coisa mais linda. Meu presente de Deus. Então é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!